Olá, amigos. Este é mais um DBO Destaca. As avaliações de eficiência alimentar deram uma revigorada nas provas de desempenho, hoje novamente bem difundidas pelo país. Para tratar desse assunto, nosso entrevistado de hoje é Matheus Henrique Vargas de Oliveiras, o tecnista, doutor em genética e melhoramento animal, além de supervisor de produção e pesquisa da Central Bela Vista. Seja bem-vindo, Matheus. Muito obrigado pelo convite. É com grande satisfação que estamos aqui hoje para falar de um tema super interessante que está na boca dos criadores, né? Que eficiência alimentar ganhou tanto peso nas provas de desempenho? A utilização, né, das características de eficiência alimentar, quando eu falo características, né, estou falando aí de um grande grupo, se deu desde os primórdios nas provas de desempenho. Entretanto, antigamente só utilizava conversão alimentar e eficiência alimentar. E por que hoje não utilizamos tanto essas características quando avaliamos eficiência alimentar? Porque é sábio, né, que essas características apresentam uma correlação genética positiva com o peso e a idade adulta do animal. Ou seja, eu vou ter animais mais pesados dentro do sistema. Consequentemente, esses animais eles vão consumir mais. Ou seja, a rentabilidade para o produtor vai ficar menor. Então, começamos a selecionar para consumo alimentar residual e ganho médio diário residual. Mas por que selecionar por essas características, né? Então, são características que são independentes do peso e da idade adulta do animal. Ou seja, quando se seleciona para animais eficientes, ou seja, com CAR negativo, o peso e a idade adulta se mantém a mesma. E aí, a manutenção deste animal, né, dentro da porteira se torna próximo daquele nível que ele precisa para se manter vivo e para produzir. Quais são as formas de abordar a eficiência alimentar? No fim, você falou de CAR, mas parece que você citou uma ou duas antes. Deixa claro isso para o nosso seguidor. Quando selecionamos, né, para as características de eficiência, como eu já disse, né, é um pacote com várias características. Temos hoje quatro principais características, amigo. Quatro principais características que se destacam na seleção para animais mais eficientes. Eu tenho a conversão alimentar, que é o consumo de matéria seca dividido pelo ganho médio diário no determinado período. Eu tenho a eficiência alimentar, que é o inverso, né? Então eu tenho o ganho médio diário dividido pelo consumo de matéria natural em determinado período, e as duas novas características que estão sendo avaliadas em vários programas de seleção, em várias provas de desempenho, que são resíduos, que é o consumo alimentar residual e o ganho médio diário residual. Mas por que um resíduo? Porque elas se transformam a partir de uma equação de regressão, que eu leve em consideração a energia líquida de produção que o animal necessita para se manter e produzir, que pode ser peso vivo metabólico, e o ganho médio diário. Essas mensurações só servem para o desempenho no coxo, no caso de animais confinados? As mensurações, né, das características de eficiência alimentar, já se sabe, conforme a literatura, que animais eficientes no confinamento também serão animais eficientes no pasto, no sistema extensivo. Ou seja, animais que são selecionados e que desempenham bem, consumindo menos em relação à média de um grupo, dentro de um período confinado, também serão animais eficientes no sistema extensivo. Mas por que isso? Então, a microbiota do animal, ela precisa de 15 a 20 dias para ela mudar totalmente. Quando eu estou falando de um animal no sistema de terminação, um animal confinado, estamos falando de uma microbiota voltada à digestibilidade do amido, em relação a animais que estão no sistema extensivo, onde eu tenho uma microbiota destinada à digestibilidade de fibra. Então, o animal que é eficiente no confinamento também será um animal eficiente no pasto. E por que que tem alguns, até especialistas, que relativizam isso, por exemplo, no caso do zebu, né? Onde a maior parte são matrizes, depende exclusivamente do pasto com alguma suplementação mineral ou proteico mineral. Quando temos a seleção, né, seja ela de reprodutores ou de matrizes para a eficiência alimentar, e esses animais são selecionados, né, a partir de uma prova de desempenho no sistema confinado,
possivelmente esses animais terão, né, a sua vida, seja deles como pais ou como progenitores, né, num sistema extensivo. Então, esse animal ele também vai se destacar em relação à eficiência neste sistema. Por que isso? Porque a seleção é do animal e a característica é aquele animal que consegue selecionar melhor as energias, né, provenientes da dieta, seja ela para manutenção ou seja ela para reprodução ou produção, seja ela no crescimento de carne ou seja ela na produção de leite. Então nós estamos sempre falando de um animal que vai ser preparado, vai passar por uma adaptação entre o regime de pasto e o regime de confinamento. Quando fazemos as provas, né, de eficiência alimentar, o grande intuito, né, o grande objetivo dessa prova é o quê? Avaliar animais de diferentes ambientes. Quando eu falo diferentes ambientes, animais provenientes de todos os estados, animais que são provindos de sistemas totalmente extensivos e animais que vêm de propriedades no sistema intensivo. Então, quando realizamos essas provas, né, de eficiência alimentar, eu tenho um período de adaptação que varia de 0 a 21 dias. Tá? Esse período faz com que eu tente eliminar ao máximo os efeitos provenientes de fazenda e depois eu tenho uma prova propriamente dita, que ela dura de 0 até 56 dias. E aí sim, nesse período experimental, eu consigo avaliar quem é o melhor animal, independente do nível tecnológico que esse animal veio para participar de uma determinada prova. Você acha que alguma coisa mais a considerar sobre isso que nós falamos, eficiência alimentar e as provas de desempenho? Que a grande dificuldade hoje do produtor, né, que eu tenho contato diretamente aqui na central, é entender o que é o consumo alimentar residual. Porque eficiência alimentar é um grupo de características, né? E quando eu falo dentro de um grupo, eu tenho essa característica que se destaca, que ela tem uma herdabilidade moderada, hoje no Nelore, que é a principal espécie, né, que a gente trabalha no nosso território nacional, e o produtor ele tem essa dificuldade de entender o que é um resíduo, de onde surge esse resíduo e qual o princípio da seleção deste resíduo, porque não é uma característica barata. Não é somente eu pesar o animal eu já vou ter essa característica. Então, o consumo alimentar residual ele é proveniente de uma equação de regressão, onde eu vou ter o consumo observado do animal num coxo eletrônico e o consumo predito, ou seja, o quanto ele tinha que consumir para aquele determinado peso e para aquele determinado ganho que ele teve num determinado período. Então, eu tenho consumo de matéria natural, que vai ser igual a um peso vivo metabólico, que está relacionado à energia líquida de mantença, ou seja, o quanto o animal tem que consumir para se manter vivo, mais o ganho médio diário, que está associado à energia líquida de produção, ou energia líquida de ganho, ou seja, o quanto ele tem que consumir para se manter vivo e para ter aquele ganho naquele determinado período. E, por fim, eu tenho o resíduo, ou seja, o que sobra, que a gente chama de consumo alimentar residual. Essa, sim, é uma característica de interesse na seleção de bovinos hoje, seja nacional ou seja até internacionalmente. A genômica está caminhando paralelamente àquilo que a gente mensura nos coxos eletrônicos? A ferramenta hoje da seleção genômica, ela veio para agregar, né, quando a gente fala em seleção genética, seleção genômica, porque ela consegue, né, visualizar o pedigree de forma mais completa, consequentemente ela consegue corrigir erros de pedigree, e quando a gente fala, né, nas provas de eficiência alimentar, a gente concomitante trabalhamos com genômica, porque essas provas, os animais, eles têm que terminar com 24 meses, ou seja, são touros jovens. Então, a genômica, ela agrega nessa característica, porque com animais genotipados, a acurácia do valor genético das características de eficiência alimentar tende a aumentar, lembrando que é uma característica cara, é uma característica difícil de mensurar, onde eu ainda tenho poucos fenótipos, ou seja, eu não tenho uma acurácia ainda daquele valor genético. E com a genômica, tende-se a conectar melhor os bancos de dados, consequentemente, aumentar a acurácia do valor genético dessa característica. Você acha que o nosso pecuarista já está bastante consciente sobre a importância de comer menos e fazer mais? Hoje o pecuarista, né, o pecuarista brasileiro, ele entende o quanto ele vai gastar em relação a um determinado animal.
Quando eu falo de eficiência alimentar, ele tem que entender o inverso, ou seja, o quanto eu vou deixar de gastar com determinado animal. Sabe-se que a alimentação hoje varia de 80% a 90% dos custos fixos dentro da porteira. Ou seja, eu selecionando animais que vão consumir menos, que eu vou conseguir colocar mais animais por unidade de hectare, unidade animal dentro do hectare, dentro da fazenda. E isso não faz com que eu gaste mais no sistema, e sim eu deixe de gastar. Então o pecuarista ele está num sistema aí, eu posso dizer, sustentável e um sistema lucrativo. Então, quando eu falo de eficiência alimentar, eu não estou falando de gastar mais ou gastar menos. Eu deixo de gastar em relação àquilo que eu já estou rodando dentro da minha propriedade. Eu falei aqui com Matheus Henrique Vargas de Oliveira, zootecnista, doutor em genética e melhoramento animal, além de supervisor de produção e pesquisa da Central Bela Vista. Esse foi mais um DBO Destaca. E não deixe de conferir outros conteúdos no portal DBO.